Salve, salve rapaziada, bem-vindos ao canal Kempner TV e hoje a gente trouxe uma comparação aí que vai pegar fogo. Já começa se inscrevendo no canal, deixando o likezão e um comentário aí, qual é o teu time? O meu é Vasco da Gama, então não me chame de clubista, até porque estou falando de dois times que não são o meu, certo? E um deles é o meu maior rival. A comparação é, quando que o Flamengo vai ultrapassar o São Paulo? Ou o São Paulo vai viver eternamente em cima dos seus 3 mundiais, mesmo tendo muito menos títulos nas outras demais competições, que hoje até pode não ser muito mais, mas talvez seja, até porque o São Paulo tá num jejum de títulos, aí ganhou uma Copa do Brasil recentemente, mas antes disso ganhou o quê? Uma Sul-Americana, aí o quê? Ficou muito tempo sem ganhar nada, enquanto o Flamengo vem papando o título aí praticamente todo ano, é raro ficar um ano sem ganhar alguma coisa, e nós temos aqui ó, uma diferença entre o Flamengo aqui, é pouca, mas até quando que o São Paulo vai se agarrar aos seus 3 mundiais? Até porque hoje em dia, rapaziada, é impossível um time brasileiro ganhar um mundial aí. Talvez o Intercontinental agora, mas o Super Mundial vai ser... Rapaziada, esquece. Se era difícil ganhar de um europeu no antigo formato do Mundial até o ano passado, imagina agora ter que passar por vários. Oitavas, quartas, semi, final. Vixe Maria, esquece. Time brasileiro não ganha mais. O Super Mundial mesmo esquece. Então não dá pra gente ficar agarrado pra sempre. E quando o Flamengo tiver, sei lá, 5 Libertadores, 10 Brasileiros, 7 Copa do Brasil, e o São Paulo vai ficar agarrado aos 3 Mundiais pra sempre? Não dá, né, rapaziada? Antigamente o time brasileiro até conseguia bater de frente com os times ali, mas hoje em dia não tem condição. Mesmo ali chegando com grandes elencos, como o Flamengo em 2019, o Palmeiras ali não conseguiu ganhar. E a gente consegue ver aqui, ó, uma Recopa Sul-Americana pro São Paulo a mais, certo? Vocês estão vendo aí, ó. Dá pra ver que tá ficando marcadinho ali. 2 brasileiros a mais pro Flamengo, 8-6, 3 Libertadores. Os estaduais aqui tem 22 pro São Paulo e 39 de Carioca pro Flamengo. A gente até entende que o Paulista hoje em dia é um campeonato bem mais difícil de disputado do que o Carioca, mas antigamente não era assim. Até porque todos os times valorizavam muito mais os campeonatos estaduais, além até do Brasileirão, outros campeonatos até nacionais aí o pessoal preferia. Era Rio-São Paulo, era os estaduais, eram muito valorizados. Copa do Brasil, o São Paulo tem 2 mundiais a mais, o Flamengo tem 4 Copas do Brasil a mais, isso é bem relevante. A Supercopa do Brasil eu não coloquei, mas acho que o Flamengo tem 3 e o São Paulo tem 1. Acabei não colocando também Sul-Americana, que o São Paulo tem 1 e o Flamengo não tem, certo? Mas até quando a gente vai se agarrar à mística dos 3 mundiais do São Paulo? E se caso o Flamengo mude isso aqui? Que, rapaziada, pelo jeito que tá aí, e se ganhar aqui? Ganhou aqui, vai pra 45 aqui, e o São Paulo do jeito que tá, rapaziada, ganhando um título ali, um título aqui, beleza, vai que ganha uma Copa do Brasil, que é o que tá acontecendo aí nos últimos anos. Isso aqui já não é suficiente para caracterizar o Flamengo maior que o São Paulo? Ou vocês vão ficar agarrados à mística dos 3 mundiais pra sempre? Olha, se eu tivesse que escolher títulos pro meu time, eu escolheria muito mais o Flamengo. Né, os títulos do Flamengo, não escolher por torcer pro Flamengo. Deus, o livro tá amarrado em nome de Jesus. Aqui é Vascão, aqui é minha camisa retrô do Vascão. Esquece. Então, rapaziada, eu acho que a gente tem que começar a largar um pouco de mão essa mística do só mundial, que nem, pô, o Palmeiras. Se vocês analisarem os títulos do Palmeiras, rapaziada, é muito título. É muito título demais pra ficar ignorando só o fato do mundial. Vamos pegar aqui, ó. É tudo no improviso, rapaziada. Ó. Os títulos do Palmeiras. Vamos colocar aqui, ó. Dá pra todo mundo... Dá pra ver certinho, ó. O Palmeiras é muito gigante, rapaziada. É 12 campeonatos brasileiros, 26 paulista, 3 Libertadores, 4 Copa do Brasil... Mas daí não tem mundial, não é grande. Não é maior do que o Corinthians, pelo menos, que tem 2 mundiais com uma Libertadores. Eu acho que o Palmeiras é bem maior que o Corinthians, tanto no cenário nacional quanto no internacional, certo? O Corinthians não tem tradição nenhuma na Libertadores, passa vergonha aí.
Até quando que o São Paulo vai ser o maior do Brasil? Eu hoje ainda considero, né, o São Paulo o maior do Brasil, até porque se a gente for analisar friamente aqui, ó, 39, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui também a Copa do Brasil do São Paulo. A gente analisando aqui, deixa eu voltar aqui a Recopa. 2 brasileiros a mais pro Flamengo, beleza. Mas daí uma Recopa Sul-Americana também, mas não é nada demais um título de um jogo de um título ali que tu joga 2 vezes e tu pega geralmente eles jogam essa Recopa por ganhar a Libertadores. Daí tu pega e enfrenta o campeão da Sul-Americana, que é um campeonato extremamente inferior, certo? 2 brasileiros ainda no cenário nacional dá um pega, porque são 6, 7 títulos para um. E o Flamengo ele já tem 12, mas não é tanta disparidade, até porque é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil antigamente ela não era disputada por times que iam para Libertadores e o São Paulo ia com muita frequência para Libertadores, certo? Então o Flamengo conseguiu ganhar ali, se eu não me engano, 3 até antes dessa época aí de que foi para Libertadores, não joga a Copa do Brasil. Então o São Paulo tava com uma frequência muito grande na Libertadores. E o Flamengo não ia tantas vezes assim. Então acabava ganhando a Copa do Brasil. Até porque ficava um pouco mais fácil, né? Porque daí ficavam alguns grandes disputando contra os times menores ali no Brasil. Enquanto os grandes elencos estavam disputando a Libertadores, que montavam times pesados. Hoje em dia, é muito difícil um time que não tá na Libertadores ganhar a Copa do Brasil, mano. É muito difícil. Porque não tem como tu competir com um time que montou um elenco para uma Libertadores da América. Que é o caso do Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. É só você analisar o Botafogo. O Vasco ainda deu uma figurada na semifinal da Copa do Brasil ano passado, mas, mano, é que foi passando por uns times ali meia boca e tal. Pegou o Atlético Paranaense que tava em crise, conseguiu passar, mas daí pegou o Galo, já perdeu. Beleza, foi na Bacia das Almas que o Hulk achou um gol lá e passou. Só que daí ia enfrentar o Flamengo e ia perder. Eu sou vascaíno, mas a gente é coerente, rapaziada. Que o Vasco ia perder pro Flamengo. Não tem como o time do Vasco ter ganhado do Flamengo na final de 2 jogos ainda. Se fosse um jogo até, dá pra arriscar, que daí fica fechadinho e tenta sair no contra-ataque, mas 2 jogos o Vasco nunca ia ganhar do Flamengo na Copa do Brasil. Até bom que não foi pra final pra não perder lá. Se o time do Atlético Mineiro perdeu acho que os 2 jogos, se eu não me engano, imagina o time do Vasco. Ia ser mais uma vergonha ser vice para os caras na Copa do Brasil de novo, sendo que já foi em 2006. Que os 2 tinham um time patético e ainda chegaram lá. Mas eu acho que a gente tem que começar a se desprender um pouco dessa mística de mundial. E o reinado do São Paulo tá muito ameaçado. Vocês concordam com isso, rapaziada? Deixa um comentário aí com a opinião de vocês, só não vai me xingar, hein? Então, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like aí e valeu!